terceiro ano, tudo bem com vocês? Boa noite! Nós estamos aqui com a nossa videoaula sobre poluição do solo. Vamos conferir? Então, galera, a gente está aqui com a nossa poluição do solo. Como que vai surgir essa poluição do solo? A poluição do solo, ela vai ser promovida, né, através do século XXI com a globalização. A globalização, ela vai interferir em que a gente vai ter um aumento de resíduos de lixo ao redor do mundo, né? Então, a gente precisa saber o que é a poluição do solo. A poluição do solo, ela vai ser qualquer tipo de alteração em suas características naturais de um solo. Através do quê? Através da disposição de dejetos que vão ser chegados ali, né? Então, a gente vai ter dois tipos principais de poluição do solo. A gente vai ter aqui a poluição urbana, né? Que é através de dejetos de hospitalares, a gente vai ter dejetos caseiros mesmo, dejetos da nossa sarjeta ali da cozinha, né? Do banheiro. E a gente também vai ter os dejetos agrícolas, que são causados principalmente por agrotóxicos, né? Então, a poluição de origem urbana, ela se encontra na superfície. O lixo, ele vai ser atirado, como a gente pode ver aqui. Aqui a gente tem, né, um depósito ao céu aberto, e aqui a gente tem dejetos de lixo, e esses dejetos não vão ter qualquer tipo de tratamento. A origem agrícola, ela vai ser através da contaminação do solo, que, como eu já havia dito anteriormente, vai ser através, né, de agrotóxicos, que infelizmente no Brasil a gente está até insistindo nessa questão de petição de agrotóxicos, pois além de fazerem mal para o solo, elas não contribuem em nada, né, só contribuem para o aumento da poluição do solo. Pode cortar. Continuando então nossa videoaula, a gente está aqui com os principais poluentes do solo. Quais vão ser os principais poluentes do solo? Vão ser adubos, herbicidas, pesticidas usados nas explorações agrícolas, resíduos urbanos, lixo doméstico, resíduos industriais e principalmente, gente, esgotos. Esgotos, né, a maioria, cerca de quase 60% a 70% do esgoto do Brasil não é tratado. Isso é preocupante, porque o esgoto, ele vai ser a forma mais grave de contaminação do solo, porque o esgoto, quando ele é jogado em céu aberto, ali a gente tem defetos, né? A gente tem dejetos humanos, a gente tem também muitas vezes produtos químicos que são jogados ali. Então as redes de esgoto, quando elas não são tratadas devidamente, elas são jogadas, né, no solo, e isso contamina. Além disso, os adubos, os herbicidas, os pesticidas, eles são usados, né, eles vão ser usados ali na questão agrícola. Ela vai ser posta ainda também com uma questão de inclusive entrar em debates, né? A gente tem ali, igual eu falei anteriormente, a gente vai ter no Brasil uma petição contra o anulamento desses usos, mas infelizmente quem manda no Brasil é a bancada, né, mas eu esqueci o nome da bancada, mas é a bancada lá dos agricultores, que infelizmente eles vão se beneficiar disso, né? Então, os adubos, eu posso falar que o principal problema dos adubos vai ser a degradação da qualidade do solo. Por quê? Esses adubos, que não é aquele adubinho que a gente pega, aquele adubo orgânico, lembrando que todos os dejetos aqui que estão sendo retratados como poluição do solo não são orgânicos, tá ok, gente? Não são dejetos que são reaproveitados pelo solo. Então, os adubos que não são biodegradáveis, eles vão denegrir a qualidade do solo, porque eles vão preservar, eles vão ter que ter muito componente químico para proteger a planta, para fazer ela crescer exponencialmente, né, crescer de forma acelerada, e isso vai comprometer a qualidade do solo também. Os herbicidas e pesticidas, eles podem entrar, gente, diretamente no nosso alimento. Isso é muito perigoso, porque isso vai causar não só a poluição do solo, mas também vai causar vai prejudicar a nossa saúde. Os herbicidas também estão na lista dos tipos de degradantes do solo mais preocupantes. Isso é muito, muito preocupante. A gente também tem o lixo doméstico, que talvez seja a forma, né, mais conhecida de poluição do solo, porque é uma coisa que a gente vê todo dia. A gente vê uma lixeira que foi ali, o lixo tá ali rasgado e um cachorro arrastou lá pro terreiro aberto. A gente tem ali também muita gente que joga lixo a céu aberto. Então é comum a gente ver isso em locais públicos, a gente vê isso
na porta da nossa casa, na vizinha do esquina, na esquina do vizinho. Então é um tipo também de poluição do solo que a gente vê todo dia. Os resíduos industriais talvez seja a parte menos visível, né? Que a maioria a gente não tem contato com as indústrias, mas muitas indústrias também jogam os resíduos. Por exemplo, a contaminação do solo dos resíduos industriais ocorre na maioria, no caso, depósitos ilegais de dejetos, metais pesados, né? Tipo a ArcelorMittal da vida, a Vale, né? Como a gente vê os casos de barragens. Tudo bem que as barragens têm um local lá que ficam dejetos, mas tem empresas, né, menores de mineração que elas simplesmente jogam aqueles dejetos ali no sol, aí vai prejudicar a água. Uma coisa vai gerando a outra, isso é muito preocupante também, né? Aqui a gente está vendo um aterro sanitário, porém aqui nesse aterro sanitário a gente pode ver que tudo é céu aberto, a gente não tem divisões. Nos aterros sanitários comuns, né, fixos, a gente tem a divisão certinho, a gente tem a coleta aqui dos dejetos. Enfim, o esgoto, que é o que eu falei pra vocês, que é o mais prejudicial, ele vai alterar o pH do solo, proliferando bactérias que interagem ou destroem as bactérias naturais do solo, provocando reações químicas que degradam o solo. Gente, isso, assim, de longe é o mais agravante, é o pior tipo de dejeto que vai ser lançado no solo, porque isso não vai só prejudicar a superfície e a baixa da superfície, ela vai prejudicar também os micro-organismos que vivem ali. Porque existem bactérias também, por exemplo, as bactérias nitrificantes, né, que fazem a decomposição da amônia no solo. Isso é muito importante para a agricultura. Então, com a poluição, essas bactérias vão ser mortas e isso vai causar um prejuízo no meio ambiente horrendo. Então, vou passar a minha deixa aqui para minha querida Alice e a gente vai continuar com a nossa videoaula com consequências da poluição do solo. Vamos lá! Então, gente, continuando a videoaula sobre a poluição do solo, eu vou falar sobre as consequências. A poluição do solo pode provocar vários problemas ambientais, atingindo também outros segmentos do meio ambiente, como, por exemplo, mananciais, rios, lençóis freáticos, etc. As principais consequências: o solo pode ficar infértil por conta de muita contaminação nele, né? A contaminação dos rios, lençóis freáticos, nascentes, por conta de jogar lixo em locais inapropriados e acabar acabando com os animais que vivem nesses locais, quanto contaminando, né? E principalmente é a água que a gente bebe, então não deveríamos fazer com que isso aconteça. O desequilíbrio no ecossistema, igual eu falei, é acabar com os animais de certos locais, tipo rios, que se você contaminar vai acabar com os animais desse local. As mudanças na densidade e consistência do solo, alteração na tipografia do solo também, e mudanças no cheiro da terra que compõe o solo. Agora eu vou passar para a Isabela, que vai falar maneiras de evitar a poluição do solo. Então, gente, continuando o assunto para evitar a poluição do solo e para defender e preservar a qualidade do solo, nós devemos proteger as florestas, utilizar sempre que possíveis materiais recicláveis e orgânicos e colaborar na reciclagem de vidro, papel, separar na coleta, cultivar organicamente sua horta. E é importante também nós sabermos o tempo de decomposição do lixo, para sabermos o local correto para descartar. Como, por exemplo, o papel é de 3 a 6 meses e o papelão também. E, por exemplo, o lixo radioativo é de 250 mil anos, então é muito tempo. Então você tem que saber o local correto para não degradar o ambiente. Então, gente, eu voltei para concluir o nosso trabalho, retomando anteriormente o que a Bela falou. Ela disse sobre a importância de a gente saber onde a gente vai jogar nossos dejetos. E você, cidadão de bem, você precisa saber quem é responsável pelo seu dejeto. Você sabia que o seu lixo domiciliar, ele é recolhido pela prefeitura? Então faça o favor de separar tudo direitinho
porque assim também a gente, pelo menos no João Molevade, a gente tem a nossa coleta de lixo reciclável, né? Mas a natureza agradece a gente fizer isso, então por favor, façam isso. Lixo reciclável, lugar reciclável. O lixo comercial e público também é direito e é dever, né? Dever da prefeitura recolher o tal. Agora, serviços como saúde, industrial, pós, aeroportos, agrícola, entulho, navegação, quem é, né, o responsável por recolher esses dejetos vão ser geradores. Cada tipo de lixo vai ter o seu gerador específico. O gerador, ele é uma espécie de máquina onde ele vai ser triturado ou incinerado, ou enfim, o lixo ele vai ter o seu destino corretamente de acordo com o tipo de dejeto. E pra gente estar concluindo o nosso trabalho, o solo é a camada superficial da crosta terrestre, sendo de fundamental importância. Então, de longe, mas não excluindo os outros tipos de poluição, a poluição do solo, se ela não for revertida, se a humanidade ela não tomar consciência, né? Porque o solo é onde a gente tem vida, onde nossa fonte de alimento, nossa fonte, né, de renda de muitas famílias. Então, se a gente não ter consciência, se a gente não criar consciência de separar o nosso lixo, se a gente não tiver essa clareza da responsabilidade de nossos atos de acordo com o meio ambiente, se a gente não trabalhar para construir um meio ambiente também, a gente não vai poder deixar um solo aí para nossas gerações futuras, né, que seja frutífero. Isso vai gerar, assim, crises sociais e econômicas enormes. Bom, gente, foi isso nosso trabalho. Espero de verdade que a gente tenha ajudado a entender um pouco da poluição do solo. Um abração e